Estamos alegres nessa noite por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para falarmos a respeito desta série de mensagens que o Senhor tem nos dado sobre a revelação da casa de Deus. E eu queria que você, nesta noite, se colocasse de pé. A mensagem desta noite, a mensagem de número 1, vai falar sobre a autoridade da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 18. Aleluia. Mateus, capítulo 18. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Diga comigo, a revelação da casa de Deus. Por gentileza, querido, melhore, por favor. Diga, a revelação da casa de Deus. Mateus capítulo 18, versículo de número 15, diz assim o texto sagrado: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem publicano. Na verdade, eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Feche os seus olhos. Bendito Deus, nosso amado e eterno Pai, a tua igreja se reúne nesta noite e, como propusemos em nossos corações, aqui estamos falando sobre esta série de mensagens sobre a revelação da casa de Deus. Espírito Santo, traze-nos revelações gloriosas, profundas, poderosas, e que nossas mentes e corações se abram para compreender o que o Senhor tem a nos falar na noite deste dia, e nos faça crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Que possamos sair daqui nesta noite alimentados, instruídos, orientados, corrigidos e com a ideia de crescimento da tua obra, do teu reino, através de cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Pode assentar, senta glorificando o nome de Jesus. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir bem forte o nome do Senhor nessa noite? Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, vamos falar hoje, nós fizemos uma apresentação na última mensagem. Nós falamos sobre 2 aspectos na apresentação da igreja, da casa de Deus: o aspecto individual e o aspecto coletivo. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade da igreja. O texto que nós lemos em Mateus 18:15 vai traçar para nós um plano inicial do que é a autoridade da igreja. Para nós entendermos essa mensagem, só pincelando, você precisa compreender
que a igreja nunca foi, não é e nunca será o indivíduo. Eu sozinho sou parte da igreja, não sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sozinho sou membro do corpo. No coletivo, sou o corpo. Ok? Então, facilita esta ideia para nós podermos compreender a mensagem de hoje. De acordo com Mateus 16, lembra aquela visão, aquele questionamento que Jesus faz acerca de quem os homens estavam falando, que os homens falavam a seu respeito? De acordo com Mateus 16, Deus não colocou as chaves do reino na mão de cada crente individualmente. A igreja detém as chaves do reino. Irmãos, o poder da igreja consiste no coletivo. A igreja só tem o poder de expressar o reino de Deus, até porque eu falei na última mensagem que a igreja é a expressão visível do reino de Deus. Cada crente individualmente é membro desse corpo, e no coletivo é o corpo, é a igreja, é a agência que manifesta ao mundo as coisas espirituais. A igreja tem uma importância muito grande. Eu não vou à igreja, eu vou ao templo. Qualquer lugar que nós estejamos só se torna igreja quando todos os membros reunidos se colocam no mesmo objetivo. E é isso que a gente vai ver. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16. Você que pode. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Quem veio adorar a Deus nessa noite, diga amém. Amém. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19. Diz o texto sagrado: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Aleluia. Bom, essa revelação que Pedro dá sobre a pessoa de Cristo gera algumas interpretações teologicamente deturpadas, e há um grupo religioso, inclusive, que acha que a igreja ela é fundamentada sobre a pessoa de Pedro. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra... Não, deixa eu voltar aqui. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas acham que esta pedra sobre a qual a igreja seria edificada seria a pessoa de Pedro. Alguns até o chamam de o primeiro Papa. Só que, na verdade, a pedra que Jesus se refere não é a pessoa de Pedro, mas a revelação que ele traz. A igreja de Jesus não está fundamentada sobre o apóstolo Pedro ou qualquer dos apóstolos. A igreja de Jesus está fundamentada na pessoa de Jesus. A igreja só detém esta autoridade porque ela serve a quem tem a autoridade. Ela serve a alguém que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Então as chaves do reino não está na mão de cada crente, está na mão da igreja. E quando eu digo a igreja, estou dizendo coletivo. Eu falei na primeira mensagem de apresentação que há coisas que eu tenho do céu, do reino, em um nível menor, porque eu sou membro. Há um nível de experiência que eu tenho como membro, e há um nível de experiência maior como coletivo. Então, grandes coisas Deus vai derramar à igreja quando a igreja está reunida, e outras coisas Ele derrama sobre os membros individualmente. Paulo fala disso em 1 Coríntios 12 de uma maneira fenomenal. Eu preciso aprender a valorizar, irmãos, ser parte integrante. É isso que muitas vezes as pessoas rejeitam, as pessoas jogam fora essa oportunidade de fazer parte da igreja. Alguém diz assim: mas eu tenho que fazer parte da igreja, eu vou ter que ter compromisso, eu vou ter que estar lá, eu não gosto de muito envolvimento. Irmãos, quem experimenta a salvação nunca vai ser pesaroso para ele o estar envolvido com as coisas da igreja. Veja que coisa gloriosa, irmãos, quando nós estamos individualmente desenvolvendo as atividades e quando nós estamos coletivamente trabalhando. Nós temos o privilégio de experimentar coisas tremendas que Deus derrama quando a igreja está reunida. Vamos avançar aqui. O poder de decisão está no corpo, não no indivíduo. Você individualmente não tem poder de decisão sobre a igreja. Você não atua individualmente trazendo resoluções à igreja. Esse poder está no coletivo, nunca no individual. Você quer ver? Mateus 18, que foi o texto que nós lemos, se sua Bíblia estiver aberta, vai falar sobre o perdão do pecado de um irmão. Se teu irmão pecar contra ti, olha só, vamos analisar. O irmão vai pecar contra mim. Vai, repreende-o entre ti e ele só. Então, ou seja, o teu irmão pecou contra você, vai e conversa com ele. Fala com ele, procura refazer a aliança com ele. Se ele te ouvir, o que aconteceu? Ganhaste teu irmão. Se ele der um aval para você, o ok, pronto, resolveu o problema, você ganhou o irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Olha só, já saiu da esfera individual e passou para o coletivo.
Coletivo nunca vai ser apenas um. Coletivo é sempre 2 ou mais. Leva contigo 1 ou 2 irmãos, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, se você individualmente foi conversar com o irmão, ele não te ouviu e não conseguiu refazer a aliança, saiu da esfera individual e partiu para a esfera do coletivo. Já envolveu a igreja. Quem vai decidir agora o problema que surgiu não é o membro do corpo, é o corpo todo. É o coletivo, é a igreja. Se não as escutar, diz-o a igreja. Olha só. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Gentio e publicano eram 2 classes de pessoas que, como naquele tempo os judeus tinham a primazia, eram pessoas mal vistas pela sociedade. Gentio porque não fazia parte da comunidade judaica, e o publicano era aquele que cobrava impostos para Roma, então era mal visto também pela sociedade. Então, se não ouvir a igreja, quem vai decidir a vida dessa pessoa é a igreja. E aí vai entrar o versículo que segue, sobre a concordância. Tem como eu concordar sobre alguma coisa comigo mesmo? Tem? Sim ou não? Sim ou não? Então eu nunca vou ter poder de decisão. Enquanto igreja, sozinho eu não tenho. Porque eu não tenho como concordar comigo mesmo. Não, só se eu olhar no espelho. Nem olhando no espelho, porque se eu olhar no espelho, eu estou olhando para mim. E não é verdade? Então não adianta chegar lá e falar, ó, tu concorda? Eu também, então tá ligado. Não tem como fazer isso. Mas se eu chamo outra pessoa e exponho para ela uma situação e uma decisão, se ela disser concordo, a gente cumpre. Se ela disser discordo, a gente vai tentar chegar num acordo. Esse é o poder da igreja. Veja que o versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde eu estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Glória a Deus, aleluia. Querido, olhe para mim, por favor, e grave o que eu vou lhe dizer. A igreja detém uma autoridade que é inimaginável, humanamente falando. As pessoas não conseguem, de forma humana, através da mente humana, entender o poder da igreja. A igreja não é uma qualquer outra religião. A igreja não é apenas um espaço com uma placa. A igreja não é alguém que trabalha por si, para o seu próprio benefício. Não. A igreja, ela é para este mundo a maior representante de Jesus Cristo nesta terra. Você precisa entender e ser alegre, se alegrar, porque você faz parte da igreja. Pastor, como é que eu faço parte da igreja? Quando você recebe a Cristo como Salvador, quando você tem uma experiência pessoal viva com Cristo, e você ingressa na igreja através do batismo, você está professando publicamente que não quer mais nada com o mundo, e quer agora viver para Deus, viver em novidade de vida, apregoando o Evangelho, exaltando a Cristo, glorificando a Deus, testemunhando a respeito de uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isto é fazer parte da igreja.
Você tem que, quando entrar numa reunião, seja ela qual for, que falar o nome de Deus, que falar sobre o sacrifício de Cristo, você tem que abrir a tua boca, você tem que glorificar, você tem que adorar a Deus da melhor maneira, porque o poder da igreja consiste naquele que morreu na cruz do Calvário por ela, que foi assentado, está sentado à destra de Deus Pai e vai voltar para buscar o seu povo, para estarmos para sempre com Ele. Você pode adorá-lo nesta noite? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, a igreja, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Não brinque com a igreja. Não brinque com a igreja. Igreja é coisa séria. Não estou falando de placa, até também, não se brinca com nenhuma denominação, mas eu digo no âmbito geral, porque a igreja não se restringe à placa. A gente não tem que defender a Assembleia de Deus, Batista, Maranata, Metodista, Congregacional, Congregação Cristã no Brasil, Pentecostal, Tradicional, se é arminiano, se é calvinista, se é pré-tribulacionista, se é meso, se é pós. Irmão, tudo isso é âmbito local, porque cada grupo tem o seu entendimento. Mas no âmbito geral, a igreja não foi comprada com sangue humano. A igreja não foi comprada com sangue de animal. A igreja foi comprada com sangue de Cristo. Igreja como coletivo é o conjunto dos salvos. No Brasil tem salvos? Melhor, irmão. Vocês estão o quê? Com frio? Joga esse frio para fora, irmão. Melhor isso aí. No Brasil tem salvos? Sim. No Japão tem salvos? Sim. Na Coreia do Norte tem salvos? Sim. Na Argentina tem salvos? Sim. No mundo inteiro tem salvos, irmão. Aleluia. E a igreja de Jesus é o conjunto desses salvos. A autoridade que foi dada à igreja é algo extraordinário, irmãos. A autoridade que Deus concedeu à igreja não passa pela nossa mente. A gente não entende. O texto de Mateus, capítulo 18, que nós lemos, vai falar a respeito da ótica da disciplina. A disciplina na igreja. O poder da disciplina quando alguém peca. Infelizmente, por N razões, as organizações, as denominações estão preocupadas para que cada tipo de pecado tenha a sua disciplina. Ah, eu cometi um erro leve, 30 dias aí no banco. Ah, eu cometi um erro um pouquinho mais grave, 90 dias. O outro, um erro maior, 1 ano. Só que isso aí, irmãos, às vezes as pessoas, com o passar do tempo, desculpe a expressão, vão ficando sem vergonha. Ah, cometo um erro, o pastor me coloca lá 30 dias no banco, depois eu volto, está tudo certo. Só que a disciplina falada aqui por Jesus não é dessa disciplina que estamos tratando, não. É uma disciplina de incorporação, de admissão ou de exclusão do corpo. Não é você colocar, não é você excluir de uma denominação, não. É você ligar ou você desligar do corpo. Você sabe que tem pessoas que hoje não estão na igreja, não é porque não querem, não. É porque o poder da igreja decidiu, está desligado, acabou. Você entende, irmãos, que essa autoridade é dada a nós enquanto coletivo, enquanto corpo? Eu provo para você agora. Se tiver alguma coisa no seu corpo te prejudicando, te atrapalhando, te impedindo, você
deve ser usado para isso, né? Pode ser o pé, pode ser a mão. Tem coisa que você consegue tirar até com um peteleco. Mas para você expulsar aquilo que estava no teu corpo te atrapalhando, o corpo todo decidiu, comandado pela cabeça, pela mente, que aquilo ali devia estar fora. Não foi a mão simplesmente que tirou, ela recebeu o comando de alguém. Quem está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando a igreja decide no coletivo, a igreja reunida decide, ninguém segura o poder da igreja. Por isso que nós precisamos entender o valor de estarmos juntos para orar, o poder de estarmos juntos para cultuar a Deus. Pode parecer que não, nós somos poucos, um número pequeno, mas só o número que somos aqui já me garante para dizer a você que Jesus está no nosso meio, e o que nós pedimos em oração crendo, Ele faz para a glória do seu nome. Ele prometeu. É o poder da igreja, é o poder da autoridade. Quando a igreja se reúne, por que nós vemos tanto Deus se manifestando de forma tão assim, poderosa, tão magnífica no início da igreja primitiva? Por que quando a igreja primitiva se reunia para orar, lembra de Atos capítulo 4, Pedro estava preso, Atos capítulo 12, em Atos capítulo 4 a igreja se reunia, e a Bíblia diz no versículo 31, que tendo eles acabado de orar, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Irmão, se eu estiver no lugar que ele tremer, eu corro. Aleluia. Agora era isso que Deus fazia, a igreja reunida, o mesmo propósito, mesmo projeto. Quando eles terminavam de orar, o lugar tremia, e Deus dizia assim: eu recebi a oração, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou realizar para a glória do meu nome. O lugar tremia. Nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos entender, irmãos, que esse poder não é delegado a mais ninguém. Atos 12, Pedro estava preso, e na casa da irmã Maria a igreja se reunia, e eles oravam: Senhor, liberta Pedro. Pedro é nosso apóstolo, Pedro é nosso líder. Senhor, tem misericórdia, ele deve estar surrado naquela prisão, sem comida. E a Bíblia diz que enquanto a igreja reunida na casa da irmã Maria orava, aleluia, ah, meus irmãos, Deus envia o seu anjo lá na prisão. Glória. Aleluia. Oh, glória. E Deus visita Pedro naquela prisão. Deus liberta Pedro. A Bíblia vai dizer que ele achava que aquilo era um sonho. Ele é liberto das cadeias, passa o primeiro portão, passa o segundo. Quando chegam mais afastados da prisão, o anjo some e ele cai em si, e ele vê que aquilo era verdadeiramente nítido, era real. E ele vai lá na casa da irmã Maria, e ele chama, e alguém diz assim: não é possível. Pedro aí? Não é possível. E aí ele entra e ele conta tudo que Deus fez quando a igreja estava orando. Você ora na sua casa, continue orando. Isso é o membro do corpo em ação. Você ora na rua, continue orando. É o membro do corpo em ação. Você ora no trabalho, você canta, você está lavando roupa lá, está fazendo comida, está orando, está buscando, continue. É o membro do corpo em oração. Mas quando todos os membros se reúnem, torna-se o corpo. Nada é mais poderosa do que a reunião dos membros desse corpo, que foi lavado, que foi comprado, que foi remido com o sangue de Jesus Cristo. Se uma pessoa peca contra o corpo e se recusa a ouvir um irmão individualmente,
ainda há esperança para ela. Ela ainda poderá ser exortada por 2 ou 3 irmãos. Mas se depois de ouvir os irmãos, essa pessoa se recusar a mudar de vida, a igreja, de forma corporativa, deve se posicionar em relação ao pecado do irmão. Você entende isso? Ah, eu não vou no culto hoje não. Ah, eu não vou. Ah, hoje não. Não tem nenhuma razão aparente que lhe impeça de vir. Você decidiu não vir. Ok, respeitamos. Mas aquele dia que você deixou de vir, você perdeu o que Deus fez em prol da igreja como coletivo. Nós precisamos entender, irmãos, que nada é maior do que a nossa união e a nossa unidade. A igreja em Atos, quando se reunia, tinham todos o mesmo propósito. É por isso que no culto, a gente fica questionando hoje, me dá licença, irmãos. A gente fica questionando hoje, por que a gente não vê mais milagres? Você já parou para se perguntar isso? Por que a gente vê cultos hoje monótonos, rotineiros? A gente sabe que eu vou chegar, vai cantar 3 hinos da harpa, os grupos que vão cantar, os irmãos que vão dar testemunho, os irmãos que vão dar saudação. Sei como é que o culto vai terminar. Não temos mais nada de sobrenatural. As nossas reuniões saíram do sobrenatural e passaram para o natural. A igreja nunca esteve na esfera natural. A igreja sempre foi da esfera sobrenatural, irmãos. Irmãos, milagres em nossas reuniões não podem ser forçados, tem que ser naturais, tem que partir do desejo, da vontade de Deus, atendendo a oração e a reunião daquele corpo. A gente não vê mais, nem mais almas se rendendo a Cristo a gente vê. Está difícil. Mas por que a gente deixou de ver? Porque nós passamos a tratar a igreja como coisa natural. Muita gente está na igreja, mas brinca com a igreja. Muita gente brinca com as manifestações do Espírito Santo. Muita gente brinca com os dons espirituais. Muita gente acha que igreja é simplesmente 2 horas de culto. Por isso você vê tanta gente dando mau testemunho lá fora, porque ele acha que vem 3 vezes na semana na igreja, cumpre suas 2 horas de culto a cada dia que vem, e lá fora tá bom, tá tudo certo, pode fazer o que quiser. Pode não, irmão, porque enquanto você está reunido com os outros, você é corpo. Quando chega lá fora, você é membro. Aleluia. É por isso que quando Pedro olhou para Jesus, quando Jesus estava saindo da casinha lá, onde ele havia tido um dos seus julgamentos, fora preso, fora levado para outro lugar pelos soldados, Pedro o nega, Pedro chora, Pedro foge, e alguém começa a dizer para ele: você também é um deles. E ele diz: não, sou não. E aí vai para outro lugar e alguém diz: vem cá, você me parece com um deles. Ele: não, você deve estar sonhando. Aí ele vai para um lugar, uma fogueira, onde havia uma fogueira acesa, um grupo, um círculo, assentado em volta da fogueira. Alguém olha para ele e diz: você é um deles, porque o teu falar te denuncia. Pedro mais uma vez o nega, mas ele sai dali e chora amargamente. Sabe por quê, irmãos? Porque quem teve uma experiência com Cristo, mesmo que esteja fora do corpo, ele é reconhecido ainda assim como membro do corpo. Glória a Deus, aleluia. Não dá para olhar mais para você, para mim, para nós
e dizer que você não faz parte do corpo. Cuidado com as suas atitudes lá fora, porque você é membro do corpo. E quem tem autoridade para te colocar dentro do corpo ou te excluir do corpo é o próprio corpo. Isso é muito sério. Se nós aprendêssemos isso, nós teríamos crentes mais fortes entendendo o que é fazer parte da igreja. Se o irmão se recusar a ouvir a igreja tem o poder de desligar esse irmão da comunhão do corpo. Só a igreja pode tratar da exclusão de alguém. Antigamente, quando um membro pecava, quando alguém do corpo pecava, o pastor subia no púlpito e dizia: irmãos, o irmão fulano de tal cometeu tal erro e ele vai ser excluído. A igreja concorda, diga amém. A igreja toda, amém. Acabou, irmão. Acabou. Não é o poder do pastor, não, é o poder do corpo. Não é o pastor que achou que a irmã A, a irmã B, a irmã C tem que ser excluída, não. Pecou. Eu trouxe para a igreja. E aí a igreja decide. Amém? Amém. Acabou, irmão. Você está desligado do corpo. Ah, mas eu posso sair daqui e ir para outro grupo. Pode. Mas aquilo ali vai ter uma implicação espiritual na sua vida. Que aquilo ali vai ser uma marca. Vai estar em você constantemente. Como uma ferida que mesmo se fechando, criou a cicatriz. Quando você olha, você já viu uma cicatriz no corpo? Alguém tem alguma cicatriz no corpo? Toda vez que você olha para a cicatriz, você lembra o que causou a ferida, como ficou e como foi tratada. Alguns pegavam aquele remédio que ardia, tacavam, quando não era álcool. Eu me lembro que uma vez no colégio, eu fui falar com uma menina, ela tinha uma unha comprida, e aí eu falei com ela, só que ao mesmo tempo ela ia falar comigo uma outra coisa, só que eu falei e virei, só que para que eu ficasse, ela tentou me segurar pelo braço, só que eu puxei, eu virei tão rápido que a mão dela não conseguiu segurar. Conclusão, a unha dela arranhou o meu braço. Aí eu fui para a diretoria. Aí a professora, uma das professoras, só tem uma coisa para isso aí, álcool. Irmão, eu vi a estrela. Sabe por quê? Porque toda ferida no corpo precisa ser tratada, e nem todas elas são muito boas de serem tratadas. Só que qualquer ferida no corpo que não for tratada vai gerar uma complicação maior. É por isso que é a igreja que tem autoridade de resolver os seus problemas. A igreja não é o que dizem lá fora que é, não. A igreja não é aquilo que algumas pessoas que mesmo estando dentro de certos grupos acham que a igreja é, porque tem gente que acha que pode bagunçar com a igreja. A igreja nunca foi minha, a igreja nunca foi sua, a igreja sempre foi do Cordeiro que morreu e a comprou com o poder do seu sangue. Aleluia. A igreja sempre foi de Deus, a igreja sempre foi de Cristo. Ele é o dono da igreja. Nós lemos aqui semana passada, Apocalipse 5:8, quando há um louvor em relação a Cristo, e quando o versículo diz: porque compraste com teu sangue para Deus homens e mulheres de todos os povos, todas as tribos, todas as nações. A igreja não é exclusiva para A, B ou C, não. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de
Cristo é para judeu, é para grego, é para escravo, é para livre, é para bárbaro, é para cita, é para todos os povos, é para todas as pessoas. A igreja não pode decidir quem pode ficar e quem pode sair. A igreja só decide, ela tem autoridade, ela só decide quando peca alguém, algum membro do corpo. Mas a igreja não pode decidir quem pode fazer parte. Porque é isso, faz aquilo. Não, irmãos, as pessoas precisam entender que quem quer ser tratado para ir morar no céu, esse é o lugar, é a igreja. Nada substitui o valor da igreja, irmãos. Eu vou ler a Bíblia na minha casa, eu vou cantar na minha casa, eu vou participar da ceia em casa. Irmãos, isso é o maior de todos os enganos que nós temos hoje. Eu alegro a minha alma quando eu chego aqui e vejo os meus irmãos. Eu sei que este culto está chegando no trono da graça. Aleluia. Eu sei que nós temos necessidades, nós temos precisões, e não precisamos ficar aqui lançando para Deus como se Ele fosse alguém que estivesse aqui só para dar vitória para a igreja. Não, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, e quando nós damos o nosso culto a Ele, Ele abre a janela do céu e derrama a vitória, Ele abençoa a nossa vida, Ele sabe o que você precisa, e você vai levar daqui nesta noite sem a necessidade de ter que fazer de Deus o seu mordomo, porque Ele não é mordomo, Ele é o Senhor da igreja. Ele deu à igreja aquilo que está na mão dele, autoridade. Isto deveria aumentar o temor no nosso coração sobre a maneira como tratamos a igreja. O poder de ligar e desligar está nas mãos da igreja. Esse poder só é usado quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A igreja é o instrumento mais poderoso de Deus aqui na terra. Na verdade, a igreja é a expressão visível do reino de Deus aqui na terra. Igreja, organismo, não organização. Igreja, reunião de todos os salvos, não uma placa denominacional. Isso aqui não é maior do que a igreja invisível. Isso aqui só acontece, essa reunião só acontece porque há algo maior que nos move para estarmos aqui. Você lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver claramente isso acontecendo na vida da igreja. A igreja se reunia no templo e nas casas. A igreja não era um templo. A igreja era a reunião dos crentes onde quer que ela estivesse. Fosse no templo, fosse nas casas. Ou seja, para a gente poder entender, onde nós estivermos reunidos, ali é a igreja. Amém? Amém. Se eu estiver na sua casa, com 2 ou 3 reunidos, ali é a igreja. Se eu estiver na praça pública, com 2 ou 3, ali é a igreja. Mas se o governo se levantar e fechar a denominação, mandar todas as igrejas fecharem as portas, a igreja não para, irmão. A igreja é imbatível, a igreja é invencível, a igreja continua caminhando, porque ela é a agência do reino de Deus na terra. Ela não para, ela vai avançar. Você vê na pandemia,
fecharam as igrejas. Aí tem gente que diz, é o diabo, né? E levanta um monte de questionamento. Mas quantos irmãos que começaram a ver as lives e se reuniam com a família, que tiveram mais tempo de fazer seus cultos domésticos, ali na igreja, não podiam ter contato uns com os outros, mas quando era família, o culto vai começar domingo, 10 horas da manhã, transmissão pelo Facebook, transmissão pelo YouTube, transmissão pelo Instagram. Lá estava a família reunida para ouvir a palavra, para celebrar ao Senhor, orando com seus parentes. Ali era a igreja. A igreja é um organismo vivo, a igreja não para, a igreja não pode parar. É por isso que Jesus falou, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. E nós, individualmente, como membros desse corpo, precisamos continuar trabalhando, irmãos. Precisamos continuar agindo como representantes, como Paulo diz, embaixadores de Cristo. Quando olharem para mim, quando olharem para ti, precisam ver Jesus. Se alegre, porque você faz parte da maior agência de Deus nessa terra. Aleluia, Jesus. Valorize o estar entre irmãos. Você precisa lutar. Você precisa amar. Você precisa assegurar que nada pode impedir você de estar junto com os seus irmãos. A igreja se reúne para orar. A igreja se reúne para estudar a Bíblia. A igreja se reúne para ouvir a ministração da mensagem. A igreja se reúne para ter comunhão uns com os outros. A igreja se reúne para decidir a posição de alguém que errou, que pecou e que não quer reconciliar, não quer ouvir ninguém. A minha autoridade como membro do corpo é uma, mas quando eu me junto com os outros membros do corpo, se torna uma autoridade, irmãos, que nós não temos nem adjetivos para descrevê-la. Valorize a igreja. Valorize. Porque fazer parte da igreja é muito mais do que estar aqui 3 vezes por semana, 2 horas a cada dia. Não, muito mais do que isso. É 24 horas saber que nós representamos o cabeça da igreja. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se coloque de pé, por favor. Feche os teus olhos. Eu quero lhe dar 1 minuto para você fazer uma oração a Deus, para você externar ao Senhor a sua alegria e a sua gratidão de fazer parte da igreja, desta agência poderosa que detém uma autoridade que ultrapassa o nosso entendimento. Eu estou aprendendo com você o que é a casa de Deus, o que é a igreja. E se você teve uma experiência com Jesus Cristo, que é o dono da igreja, diga para Ele aí no seu lugar que você quer ser, quer representá-lo onde quer que você for. Onde você chegar, onde você estiver, você representa Cristo, o Senhor, Cristo, o Salvador. Você foi chamado para isso. Você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa.
Você é parte integrante deste corpo. Aleluia. Agradeça ao Senhor por isso. Deus amado e querido, nós te damos graças, Senhor, porque temos aprendido um pouco mais sobre a casa de Deus, sobre a igreja, o poder da igreja. E hoje falando sobre a autoridade da igreja, Senhor. Meu Deus, eu te peço que o teu Espírito venha sobre cada membro deste corpo. Senhor, não apenas o corpo, os membros de uma igreja local, não, de uma igreja, organização, placa, denominação, não, mas Senhor, membros desse corpo, que é a reunião, a junção de todos os salvos deste mundo. Pai, eu sei que o diabo tenta, Senhor, esfriar a nossa fé, nos fazer retroceder, nos fazer olhar para trás. As lutas, Senhor, são lutas familiares, lutas pessoais, lutas econômicas, Senhor, mas nós cremos que olhando para o Senhor, nós vamos vencer, nós vamos avançar, nós vamos continuar caminhando, Senhor, para manifestar a tua glória neste mundo. Pai querido e amado, eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos aqui nesta noite. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que cada um de nós estamos entendendo o poder e o valor de ser a igreja quando estamos reunidos. Espírito Santo, opera de forma sobrenatural. E eu quero orar agora em favor desta igreja como parte do corpo de Cristo, como uma organização. Meu Senhor, eu coloco a vida de cada membro, de cada congregado, cada obreiro nas mãos do Senhor. Eu peço que o Senhor ajude nas batalhas da vida, que o Senhor sustente, que o Senhor anime, que o Senhor dê graça, que o Senhor fortaleça, para que a gente não olhe para as lutas, Senhor, porque elas vão se levantar, elas vão vir, elas vão chegar, mas nós precisamos estar olhando para Jesus, para nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, a fim de estarmos preparados para o dia mau e podermos, Senhor, enfrentá-lo, a fim de que o teu nome seja glorificado em nós. Senhor, ajuda esta igreja, ajuda este homem, esta mulher, este irmão, esta irmã, que tem ouvido, Senhor, essas mensagens. Meu Senhor da glória, conduza-nos no centro da tua vontade, porque o que nós queremos, Senhor, tudo o que nós queremos é estar no centro da tua vontade. Faça isso, meu Senhor, eu te peço, eu te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus.